Vou pedir por gentileza para o Gustavo subir ao palco. Também recebam com muitas palmas e carinho o Gustavo, por gentileza. Tá aqui. Vem lá boa, de trás, vai lá, né? arrebenta, é verdade, vem daqui. Vai lá, Tudo tá bem? contigo. Ei. Tá testando. Tudo bem, gente? Ótimo dia para todos vocês aqui. Tava conversando ali atrás, ali, como tá bonita a arena aqui, com um monte de gente, cheia de gente bonita aqui, um monte de gente inteligente. E um monte de gente que está com intencional de poder estar aqui para aprender um pouco sobre algumas coisas, alguns conteúdos, né? Primeiramente, para me apresentar para todos vocês aqui, meu nome é Gustavo Martins Rosa, eu sou o CEO da GMR Consórcio e Seguros. Eu trabalho com consórcio já há 17 anos, há um bom tempo hoje, e hoje a minha corretora está entre as maiores, ela figura entre as maiores corretoras de consórcio imobiliário da Porto Seguro nível Brasil. E a minha ideia aqui hoje, gente, é trazer um pouco de conhecimento em relação ao produto consórcio para vocês. Porque trabalhando nesses 17 anos, eu sei que muita gente já, em algum momento na sua vida, você já foi impactada pela palavra consórcio, só que sempre gera aquela dúvida, pô, será que o consórcio funciona para mim? Será que o consórcio é bom dentro da minha realidade? Será que é isso? Será que é aquilo? Porque sempre eu tenho aquela pessoa que falou, alguém que comentou, alguma coisa nesse sentido, mas o importante é a gente sempre ter o nosso ponto de vista sobre as coisas. E a minha intenção aqui é explicar para vocês hoje exatamente como utilizar o consórcio, e aí você toma a sua conclusão, se é viável ou se não é viável, para você conseguir fazer as suas alavancagens, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Eu sempre falo que antes da gente falar sobre a parte da alavancagem do consórcio, é bom eu entender um pouco de contexto de mercado, principalmente para aquisição de bens hoje no Brasil. Porque hoje existem várias maneiras da gente alavancar nosso patrimônio. Eu posso comprar bens de diversas situações, em diversos momentos, diversos casos, só que existem o que a gente fala que são as 3 maneiras principais de aquisição de bens hoje dentro do Brasil. E para me entender um pouco sobre isso, eu vou falar um pouco sobre elas, que hoje a base de aquisição de bens do Brasil ela é muito simples, né? Parece que é um negócio muito complexo, às vezes a gente não tem muito conhecimento, se torna algo um pouco complexo na nossa cabeça, mas é muito simples. Você vai fazer qualquer aquisição de bens hoje no Brasil, gente, eu tenho 3 possibilidades hoje. Possibilidade número 1, a compra de um bem à vista, que todo mundo conhece, né? Tenho dinheiro, pego o meu capital, vou lá, faço a aquisição desse bem e está tudo certo. A segunda maneira de aquisição de bens hoje dentro do Brasil é através do financiamento. Qual é a regra do financiamento? Quero fazer a aquisição de um bem, vou lá no banco, vou lá conversar com o meu gerente, bato um papo com ele, dou a entrada que for lá e tudo mais, o banco me libera esse capital, eu faço a aquisição desse bem. E a terceira modalidade de aquisição de bens hoje no Brasil é o sistema de consórcio. O consórcio, gente, desde 2009 que eu trabalho com consórcio, só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece um pouco esse mercado, ele cresce pelo menos 15% todos os anos no Brasil. O consórcio é uma ferramenta que ela começou a entrar na sociedade brasileira em algumas outras camadas e as pessoas começaram a entender como que o produto funciona e isso fez com que ele crescesse tanto no mercado ultimamente, entendeu? Então, quando eu domino as 3 ferramentas, eu fico mais preparado para tomar decisão. E é o que eu falo para todo mundo, conhecimento, gente, principalmente quando você pensa em planejamento, alguma coisa nesse sentido, conhecimento ele é poder. E quando eu tenho poder, eu tomo as decisões na minha vida de uma maneira um pouco mais consciente, entendeu? E quanto mais consciente eu tomo decisões na minha vida, mais assertivas são as decisões que eu tomo. Então, quando eu entendo esse contexto, fica mais fácil para mim conseguir fazer o que eu preciso fazer. Então, a gente vai flutuar um pouco sobre essas 3 maneiras, porque dentro das 3 maneiras, gente, todas elas têm os seus prós e os seus contras para você fazer a aquisição de bens. Então é importante eu entender que todas elas, sem exceção, sempre vai ter o seu lado positivo e sempre vai ter o seu lado ali não tão positivo em relação a essa situação. Nós vamos flutuar aqui um pouco sobre elas. A primeira que nós vamos falar aqui é a compra de imóveis à vista. Mesmo você comprando imóvel à vista, que teoricamente é o que todo mundo imagina que sempre é o melhor dos mundos, você vai ter os prós e os contras da compra de imóvel à vista. Quais são as vantagens hoje de você comprar um imóvel à vista? As vantagens são, você tem acesso imediato a esse imóvel, comprei um imóvel à vista, eu já posso entrar nele, já posso usufruir, já posso ter acesso principal nele ali, e eu não tenho nenhum custo de parcela mensal dentro desse bem. Então é só uma ótima vantagem, não preciso me preocupar em ficar pagando parcela, nada desse tipo. Só que existe um porém da compra do imóvel à vista, que é esse daqui. Quando você compra um imóvel à vista,
para nós, maioria aí, tem muitos empresários aqui, investidores e tudo mais, a gente tem uma questão no mercado que é o quê? Enfraquecimento de caixa. Quando eu pego todo o meu capital, junto ele e compro um bem à vista, eu automaticamente perco a liquidez desse meu capital. Eu não consigo usar ele. Se acontecer alguma coisa, o capital está congelado naquele determinado imóvel, eu fico travado com ele. Então eu enfraqueço o meu caixa. E a outra situação que às vezes muitas pessoas não pensam, às vezes não relacionam isso na cabeça, é o quê? É o que eu deixo de ter rentabilidade também, tirando o meu dinheiro da minha carteira, de alguma coisa nesse sentido. Porque imagina um cenário hoje, gente, acredito que todos sabem que a taxa Selic hoje, que é a taxa de juros hoje aqui no Brasil, ela está variando aí em média de 14% a 15% ao ano. O que isso significa? Se eu tenho uma taxa de juros alta e eu aplico o meu capital, esse capital me dá um alto retorno sobre o investimento. Então, normalmente as pessoas calculam quanto que eu vou ter de custo para fazer esse bem, mas às vezes as pessoas não calculam quanto que eu vou deixar de ganhar para fazer a aquisição desse bem, exatamente nesse formato. E isso que é o que traz a vista. Então, a vista é a melhor opção? Depende. Depende da minha situação, depende do que eu quero adquirir, depende de toda a situação. Próximo passo aqui, nós temos a aquisição através do financiamento, que é o bancão, é o mais conhecido de todo mundo, é o que seu gerente liga para você lá, fala que tem uma proposta, um negócio lindo. Quem aqui nunca recebeu aquela ligação maravilhosa do gerente no final do mês, dizendo que tem algo maravilhoso para poder estar passando para vocês? O financiamento hoje, gente, na nossa cultura do brasileiro, ele sempre é culturalmente a primeira opção para você fazer a aquisição de bens. Porque eu nasço e eu vou vivendo ali e tudo mais, as pessoas sempre falam, você quer comprar casa, você vai ter que ir lá no banco, você financia, você tem seu imóvel. Normalmente é isso que acontece na nossa cultura. Só que quais são os prós e os contras também do financiamento? Qual que é a grande vantagem do crédito do financiamento? A grande vantagem é que eu tenho também acesso imediato ao bem. E quando eu tenho acesso imediato ao bem, automaticamente eu consigo usufruir dele, eu tenho todas essas situações. Só que o financiamento tem uns contextos também que são os contras do financiamento. Que é o quê? Para me comprar um imóvel financiado hoje, eu preciso ter, em média, 30% do valor dele para dar de entrada. E aí, esses mesmos 30% vai na mesma situação, às vezes, de enfraquecimento de caixa, alguma coisa dentro dessa linha também. E, além de eu ter que dar uma entrada no financiamento, gente, acontece que eu também pago juros. E todos nós sabemos aqui que o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo. Então, se eu vou comprar um imóvel hoje no Brasil, com uma taxa média hoje que os bancos estão oferecendo em torno de 13,5%, é óbvio que existem programas de governo, várias outras situações, mas numa questão média aqui, você vai pegar uma taxa média por volta de 13,5% ao ano para fazer a aquisição desse bem. E a outra desvantagem do financiamento normalmente é o prazo. Porque quando eu vou financiar um imóvel, normalmente eu vou esticar esse prazo em 30 anos. Dependendo da nossa idade, dependendo da situação, você vai pagar o imóvel, às vezes, por o resto da sua vida, ou por um bom tempo da sua vida, entendeu? Então, como eu sempre disse, todos os lados têm a sua vantagem e a sua desvantagem. Passando por essa parte aqui, a gente entra pelo terceiro ponto, que é o consórcio. O consórcio, antes de eu falar um pouco dos prós e contras, acho que é bom eu dar uma pincelada sobre o produto, porque eu tenho certeza que algumas pessoas conhecem, e algumas pessoas nunca ouviram falar, algumas pessoas só ouviram algum comentário por alto. O que é o consórcio, gente? Eu gosto de explicar para as pessoas que o consórcio nada mais é que um grupo de pessoas que se unem para adquirir um bem comum. Então eu tenho várias pessoas que são encontradas dentro desse grupo, eu reúno várias pessoas com a mesma intenção de compra, e todas essas pessoas dentro do grupo, elas vão pagar uma parcela dentro desse grupo. E da parcela somada de todas essas pessoas, a gente gera o quê? A gente gera o nosso saldo de caixa dentro do grupo. E aqui que é a questão do consórcio. Muitas pessoas acham que a administradora de consórcio empresta dinheiro para as pessoas. Ela não empresta, porque ela não é um banco para emprestar capital. Então o dinheiro do consórcio ele vem de onde? Ele vem 100% do grupo. Por isso que é falado que o consórcio não tem juros. O consórcio não tem juros mesmo, porque como eu estou pegando o dinheiro do próprio grupo, eu não estou colocando juros ali. A administradora ela cobra para administrar todo o grupo, as questões, tudo que vai acontecer dentro do consórcio. Quando eu gero esse capital dentro do grupo, gente, existem as maneiras que eu vou retirar esse capital de dentro desse grupo. Quais são essas maneiras? É através de sorteio. São pessoas que entram no grupo lá, todos os meses eu vou ter alguém sorteado dentro desse grupo de consórcio. E também através do que a gente chama que é o lance.
O que é o lance? O lance nada mais é que uma antecipação do meu capital total. Exemplo, fiz um crédito de R$1 milhão, só que eu não quero ficar esperando ser sorteado, eu não quero ficar esperando muito tempo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco do meu recurso e vou ofertar esse recurso como lance. Enquanto eu oferto esse recurso como lance e eu sou contemplado, eu pago esse lance. Imagina, fiz um crédito de R$1 milhão, ofertei 300. Eu pago os 300 e tenho acesso a R$1 milhão de capital. Os 300 que eu paguei, o que acontece com ele? Eu abato da minha dívida principal. Então o consórcio ele é uma ferramenta hoje que ele vai te gerar um custo muito baixo para a aquisição de bens, ok? Só que você precisa ter uma estratégia para você fazer isso. Não dá para você querer sair fazendo consórcio aleatoriamente, de qualquer jeito e tudo mais, porque a grande chance de você sair frustrado numa situação dessa ela é muito alta. Entendeu? Então, o consórcio ele demanda de planejamento e estratégia e alguém que consiga te orientar da melhor maneira possível. E aí, quais são os prós e os contras do consórcio? Quais são as vantagens do consórcio? O consórcio hoje ele não tem juros. Como eu disse para vocês, o consórcio ele não tem juros, ele tem um custo muito baixo. Então, se eu vou pegar um consórcio hoje, em média, eu pego um capital de, por exemplo, se eu pegar um capital de R$1 milhão, em média eu vou pagar R$1.200.000 no final das contas, entendeu? Obviamente existem correções, valorizações, algumas outras coisas, mas em média cai exatamente dentro dessa média de valores. Além do consórcio não ter juros, gente, ainda principalmente para os empresários, para as coisas, é muito importante vocês entenderem que o consórcio ele tem uma flexibilidade de compra gigantesca, gente. O que é essa flexibilidade de compra? Uma mesma carta de consórcio eu consigo comprar um imóvel residencial, eu consigo comprar um imóvel comercial, eu consigo comprar um terreno, e construir nesse próprio terreno, eu consigo comprar um imóvel rural. Por exemplo, na Porto Seguro, uma das únicas administradoras que faz alienação pura em imóvel rural. Pô, quero comprar uma chácara, quero comprar um sítio, uma terra. Eu consigo comprar através do consórcio também. Eu consigo fazer muitas coisas dentro de uma única carta de crédito que o consórcio. Outra vantagem dele, ele tem a metade do prazo normalmente, do prazo de um financiamento. Então isso já me antecipa muito, né, até para efeito de quitação e tudo mais, até por tempo de vida, né, para mim conseguir estar investindo nele. E a outra vantagem do consórcio é que ele também não tem entrada. A mesma entrada que o banco vai pedir, você não necessariamente precisa ter a entrada para você estar fazendo um consórcio. Só que qual que é a desvantagem, vamos dizer assim, perante as outras opções dentro do mercado do consórcio? É que o consórcio, quando você entra nele, gente, você não tem especificamente um capital imediato na sua mão para você fazer a aquisição desse bem. Então, se eu não tenho capital imediato, eu tenho que me programar, entender sobre o produto para me utilizar ele da melhor maneira possível. Como eu disse, eu falo sempre para as pessoas, conhecimento é poder, quanto mais poder eu tenho em mãos, melhores decisões eu tomo na minha vida. Então, a ideia aqui é a gente, pensando dentro desse contexto aqui de 3 possibilidades de aquisição de bens hoje no Brasil, a gente vai para o próximo passo aqui, que é falar exatamente das alavancagens que eu posso fazer com o sistema de consórcio. Hoje, propriamente dito, eu tenho 2 tipos de alavancagem principais hoje do consórcio. Eu tenho a alavancagem financeira. Gustavo, o que significa alavancagem financeira através do consórcio? Hoje existe uma estratégia que eu utilizo a ferramenta de consórcio para me gerar capital. E não é pouco capital. Dá para mim ganhar muito dinheiro com o consórcio. Lá na minha corretora eu tenho clientes que têm mais de 70 cotas de consórcio, 80 cotas de consórcio, que são investidores, que investem em consórcio, vão pagando cotas, e quando essas cotas elas são contempladas, o que eles fazem? Eles revendem essa cota no mercado como uma cota de consórcio já contemplada. Mas, Gustavo, por que ele revende? Como que ele consegue revender? Imagina comigo, a grande desvantagem do consórcio perante ao financiamento, que é de comprar prazo aqui, é que você não tem o capital imediato. A partir do momento que a cota de consórcio já está contemplada, eu tenho o capital imediato, então eu posso utilizar ele a qualquer momento. Então essa pessoa que pagou as parcelas no consórcio, ela vai fazer o quê? Ela vai vender por um valor maior, e é desse jeito que ela ganha dinheiro, através do sistema de consórcio, ok? Além da alavancagem financeira do consórcio, eu também tenho a alavancagem patrimonial. Qual é a ideia da alavancagem patrimonial? Pô, se eu for pegar um capital, eu quero comprar um imóvel, o imóvel custa R$1 milhão. Pô, para mim comprar esse imóvel, eu vou ter que financiar, eu vou ter que pagar ele à vista. Pô, não quero gastar tudo o meu dinheiro para poder comprar esse imóvel. O que eu faço? Eu vou comprando esse imóvel parcelado através de consórcio. Eu vou pagando parcelas. Quando eu contemplo esse consórcio, eu compro o imóvel,
esse imóvel estratégico, né, um imóvel estratégico, loco esse imóvel e normalmente o valor da locação, ele paga as parcelas ou às vezes até supera os valores das mensalidades em relação a isso. Então o que você fez? Você alavancou. Eu paguei uma fração do imóvel, eu tenho o patrimônio total e a partir daquele momento ali quem paga é o inquilino, entendeu? Então tudo no consórcio, gente, ele demanda de estratégia. Tudo é estratégia. Não dá para você fazer sem ter conhecimento ou você ir na mão de alguém aí que às vezes só quer te vender alguma coisa. É muito importante, gente. Eu falo para todos os meus clientes, quando a gente vai fazer o bate-papo com os nossos clientes lá dentro da nossa corretora, na nossa consultoria que a gente faz com os nossos clientes, a primeira coisa que a gente fala, sento com a pessoa e explica o produto para ele. Antes de passar valores, qualquer situação. Por quê? Porque precisa fazer sentido o produto dentro da realidade dele, entendeu? Quando ele entende que faz sentido para ele dentro da realidade, aí a gente monta estratégia de acordo com o desejo desse determinado cliente. Ok? Então, vamos passar para o próximo slide aqui, a gente vai falar um pouco sobre a alavancagem financeira através de consórcio. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que é um exemplo de um case de um cliente que nós tivemos lá dentro da empresa, e aí por uma questão coisa, eu não trouxe os dados específicos, os nomes, as coisas, mas vocês vão entender um pouco aqui. Então a gente vai contar um pouco a história para vocês das pessoas. Primeiramente a gente vai contar a história para vocês do João. O João é o cara que queria comprar um imóvel de R$1 milhão, ele estava querendo fazer a aquisição do imóvel e tudo mais, e ele fez o quê? Ele fez o que o brasileiro em sua maioria faz, ele foi lá no banco e falou para o gerente dele, gerente, quero comprar um imóvel de R$1 milhão. O gerente dele falou o quê? Beleza, João, o que você vai fazer? Você vai me dar aqui 30% de entrada, que é o equivalente a R$300 mil, e a partir desse momento, João, você vai assumir aqui 360 parcelas de R$ 8.652,27. Isso daqui é um cálculo base de financiamento, viu, gente? Eu sei que os financiamentos, os bancos têm muita questão de relacionamento, variação de taxa, mas só para a gente poder ter uma conta aqui, uma ideia base aqui, perfeito? Então, João está exatamente dentro dessa situação. Só que depois da gente falar um pouco do João, tem a história da Maria. A Maria, a gente vai voltar um pouco no tempo para contar a história da Maria. Por que eu vou voltar um pouco no tempo? Porque a Maria, há 25 meses atrás, ela fez um consórcio de R$1 milhão. E aí o que a Maria fez há 25 meses atrás? Ela fez um consórcio, ela pegou um prazo no consórcio lá de 200 meses, bem menos do que o prazo do financiamento, e ela assumiu uma parcela desse mesmo consórcio de R$1 milhão no valor de R$ 3.818,75. Ela pegou um plano com um redutor de parcela até a contemplação, que são algumas estratégias que nós utilizamos dentro do consórcio para conseguir fazer exatamente essa alavancagem, que é o quê? Pega o maior crédito possível, com a menor parcela possível, para conseguir alavancar cada vez mais. Então ela assumiu exatamente esse plano. E aí o que aconteceu com a Maria? Ela entrou nesse plano de consórcio, e a Maria, na 25ª parcela, a Maria foi contemplada no seu consórcio. Como a Maria foi contemplada na 25ª parcela, ela teve um custo que ela gastou de parcelas com o consórcio dela, ok? Qual foi esse custo? Ela gastou R$ 95.468 em parcelas com o seu consórcio, ok? A partir do momento que a Maria foi contemplada, o plano dela, que tinha um redutor de parcela de 35, ele voltou para a sua parcela original. Parcela original que seria, em média, de R$ 6.181,25. Ou seja, Maria fez um consórcio em 200 meses, pagou 25, foi contemplada, e agora tem 175 parcelas de 6.181,25. É aqui, nesse momento, que a história da Maria e do João aqui vão se cruzar, né? Porque o que acontece? Agora, a Maria, ela possui o que na mão dela? Ela possui uma cota contemplada de R$1 milhão. E aí, ela oferta essa mesma cota para o João. Sabe o João que estava indo lá no banco lá? Acabou de sair com a simulaçãozinha do banco, acabou de sair lá de dentro do banco, feliz da vida que vai conseguir comprar um imóvel, só que nesse meio tempo a gente conseguiu juntar essas duas pessoas aqui e fizemos o quê? Ela ofertou essa cota para o João pelos mesmos 300 mil que ele já ia dar de entrada no banco. O João já não ia fazer isso? Ele já tinha tomado a decisão dele que ele ia comprar um imóvel pagando 300 mil reais de entrada e assumindo aquelas parcelas. E aqui é onde a mágica acontece, gente. Por que é onde a mágica acontece? O João, ele aceita a oferta de compra do mesmo imóvel de R$1 milhão. Então o que ele vai entrar? Ele vai ter a mesma entrada de 300 mil reais aqui, ele vai ter a metade do prazo do que ele teria em relação ao financiamento,
E ao invés de ele ter uma parcela de 8.652 em 360 meses, ele vai cair para 175 meses de 6.181,25. O que aconteceu aqui, gente? Aconteceu o que a gente chama no mercado hoje, que é um jogo de ganha-ganha. Por que a cota de consórcio contemplada vende muito fácil, vende que nem água? Porque é o jogo de ganha-ganha. Como que é o jogo de ganha-ganha? Os dois lados dentro da negociação estão ganhando. Lado número 1, que foi a Maria, que investiu no consórcio, pagou tudo, e ela está revendendo o consórcio. Maria gastou 95 mil e está vendendo por 300 essa cota. Então ela lucrou ali 220% sobre o capital investido dela. Isso aqui mensal, pensando nesses 25 meses, dá uma média de 8,8% de lucro ao mês sobre esse capital. E o João também saiu feliz da vida dessa mesma negociação. Por quê? O João ele ia comprar um imóvel em 360 meses com parcela de 8. Ele acabou de sair de 360 meses e caiu para 185 meses aqui, é 175 na verdade, de 6 mil e uns quebrado. Ou seja, todo mundo saiu ganhando nessa mesma situação. Então, esse é o caminho para você conseguir alavancar financeiramente através do consórcio. E essa alavancagem, gente, a gente está falando de você poder conseguir ter uma lucratividade extremamente alta, investindo pouco por mês. Não necessariamente eu preciso fazer esse mesmo cenário com um crédito de 1 milhão. Eu posso trabalhar com 800 mil, 700 mil, 300 mil, 100 mil. Eu tenho clientes que têm valores de cotas de todos os valores. Mas, se eu inicio no meu consórcio, eu sempre vou ter a possibilidade de vender essa carta de crédito no mercado. Só que, eu tenho certeza que está passando uma coisa na cabeça de todos vocês que estão sentados aqui. É isso aqui, ó. E se eu não for contemplado nos 25 meses? Porque é uma pergunta muito recorrente. Tá, beleza, se for contemplado os 25 meses, maravilhoso, ganhei dinheiro pra caramba, melhor negócio da minha vida. Mas e se eu não for contemplado em 25 meses, o que acontece com o meu consórcio? É aqui que entra também a segunda pergunta. Até que parcela do consórcio é viável eu trabalhar com essa estratégia? Até qual parcela é viável? E a gente tem a resposta calculada também. Que diz o quê? Até a parcela número 58 do meu consórcio, eu ainda consigo ter um ganho de capital considerável na venda da minha cota de consórcio. Então, se eu fizer o investimento no consórcio, estou pagando ele, até a parcela número 58, eu ainda consigo ganhar capital. Só que aí vem a outra pergunta que deve estar na cabeça de vocês agora também. E se eu não for contemplado na parcela 58? É aqui que o método que a gente trabalha no consórcio, ele se transforma. Ele se transforma. Ele se transforma de que maneira, Gustavo? Ao invés de eu pensar em ganho de capital com o meu consórcio, eu vou começar a pensar em quê? Em construção de patrimônio. Então eu transformo o que ia ser uma alavancagem financeira em alavancagem patrimonial. Porque imagina um cenário onde o meu consórcio ele não foi contemplado, nesse prazo como nós falamos, aí eu tenho exatamente a mesma coisa. Eu faço a transformação de estratégia e eu pego exatamente o mesmo cenário. Vamos imaginar que eu fiz um consórcio de 1 milhão, 200 parcelas de 3.818,75 e eu fui contemplado lá longe, na parcela 80. Fui contemplado na parcela 80. Qual que é o custo que eu tive com o meu consórcio? R$305.500. Fui contemplado lá na frente, demorou mais para ser contemplado, tal. E aí o que vai acontecer? Com essa situação, ao invés de eu revender essa carta de crédito no mercado, o que eu vou fazer? Eu vou lá e eu faço a aquisição de um imóvel estratégico. É para comprar qualquer imóvel? Não, não é para comprar qualquer imóvel. O que é fazer uma aquisição de um imóvel estratégico? É fazer uma aquisição de um imóvel que eu consiga gerar rentabilidade sobre esse imóvel. É muito diferente eu comprar um imóvel num bairro X do que eu comprar, por exemplo, um imóvel na frente do Allianz Parque, que é a maior casa de shows que existe no Brasil hoje, que gera muita rentabilidade de locação para as pessoas que estão lá. Então, quando eu tenho estratégia até na aquisição do meu bem, fica mais fácil para mim gerar rentabilidade. Então, o que eu faço? Eu compro um imóvel e eu loco esse imóvel. Quais são as melhores opções de locação desse imóvel? São locações que são chamadas de short stay, né? Que são as locações de curto prazo, que vai ser baseado em Airbnb, Booking, esse tipo de coisa. E esse tipo de locação, se você tiver a estratégia correta, você consegue render aproximadamente ali por volta de 1% do valor do imóvel que nós temos ali. Então imagina exatamente esse cenário. Comprei um imóvel de R$1 milhão, aluguei ele. Quanto que eu paguei efetivamente no imóvel?
R$305 mil. Praticamente 30%, que seria exatamente a entrada que eu precisaria dar no banco para mim conseguir fazer a aquisição do imóvel, entendeu? Dá para fazer isso com financiamento? Obviamente que dá. Mas quando eu compro um imóvel e penso nessa situação, eu não estou pensando em lucro. Se eu estou pensando em lucro, eu preciso também pensar no menor custo, porque o lucro ele vem quando? Quando eu tiro o custo do investimento. Então, se eu financio e eu vou pagar no financiamento 3, 4 imóveis, eu vou ter que esperar muito mais tempo para mim conseguir gerar lucro dentro desse mesmo investimento que eu fiz. E aí, qual que ficou a nossa realidade? A realidade ficou da seguinte: eu tenho uma renda com o meu consórcio aproximadamente de em torno de R$10 mil, R$1 milhão de crédito, ok? 1% de rentabilidade, aproximadamente R$10 mil de renda. A minha parcela aproximada pós-contemplação, R$ 6.806,25. Ou seja, a minha renda é 10, parcela 6.800. Então, eu ainda tenho um ganho de capital mensal ainda sobre essa situação. E esse ganho de capital dá para mim custear as situações de imóvel, manutenções, tudo que eu vou ter de custo ali com esse imóvel também. E, opa, está aqui. Como que ficou a minha situação? Eu crio um patrimônio de R$1 milhão. Quem paga o meu patrimônio a partir daí é o inquilino. Eu só paguei 30% do valor do meu patrimônio e, a partir desse momento, eu consegui fazer essa alavancagem exatamente do meu patrimônio, sem ter que colocar um capital imediato, gente, sem ter que colocar os 30% de uma vez, porque esses 305 mil que eu paguei dentro desse cenário aqui, ele foi parcelado, ele foi de pouco em pouco, trazido lá nessa mesma relação. Então, é o que eu sempre falo, gente, dentro da nossa linha de trabalho que a gente traz lá dentro da GMR, a gente gosta muito de sentar com o nosso cliente para a gente poder montar estratégia. A pergunta sempre fica, tá, mas será que isso vai funcionar no que eu preciso fazer? Será que acontece para mim? Será que isso é uma verdade? Será que para mim, dentro do que eu estou pensando, às vezes eu estou pensando agora, pô, mas eu estou pensando em comprar um imóvel X, será que funciona? O que eu sempre indico, gente? Procurem profissionais qualificados, profissionais que não querem só vender alguma coisa para você, eles querem trabalhar e te transmitir conhecimento. Porque assim, gente, todo o mercado, você vai ter aquelas pessoas que estão ali para realmente te ajudar, e vai ter aquelas pessoas que estão ali simplesmente que querem só pegar seu dinheiro. Essa é uma realidade, isso não é uma prática somente do meu mercado, todos os mercados são desse jeito. Então você escolher uma empresa que tem os seus valores vinculados a isso, é muito importante para você conseguir fazer uma tomada de decisão que nem essa, e você conseguir investir no seu patrimônio, investir na relação de consórcio, e conseguir ter os melhores resultados possíveis e imagináveis, entendeu? E aí eu até preparei um negócio para vocês aqui, gente, que a gente tem um produto que a gente trabalha hoje lá dentro da empresa, que é a nossa consultoria premium. Como funciona a nossa consultoria premium? A nossa consultoria premium, a gente faz exatamente o que eu estou falando para vocês, que é o quê? Eu sento com a pessoa, eu entendo o caso dela, pego todas as possibilidades do mercado, colocamos uma do lado da outra, todas essas possibilidades do mercado, e nós verificamos quais dessas possibilidades fazem mais sentido ou menos sentido no caso do cliente. Eu entrego esse material para a pessoa e ela, com consciência, consegue tomar a melhor decisão possível dentro daquela realidade. Então é muito importante eu ter consciência do que eu estou fazendo, ter conhecimento. Conhecimento, mais uma vez, é poder, e quem tem poder toma sempre as melhores decisões. Como eu disse para vocês, eu preparei uma situação para vocês aqui, gente, que é o seguinte: essa consultoria premium que nós temos hoje lá dentro da GMR, ela é uma consultoria que ela tem um custo um pouco mais elevado, né, que a gente entrega ali muito valor para o nosso cliente, porque dentro dessa consultoria eu já vi pessoas economizando milhões, eu já vi pessoas que estavam prestes a comprar um imóvel, por exemplo, financiado, entrar na consultoria e perceberam que a cota contemplada seria, às vezes, a melhor opção para ele conseguir fazer aquela aquisição. E aí, do mesmo jeito que eu tenho os investidores dentro da empresa que compram um consórcio, vão pagando para quando ser contemplado eles querem vender, eu também tenho as pessoas lá dentro da empresa que estão procurando comprar imóvel, só que às vezes elas querem mais rápido, elas precisam do imóvel um pouco mais rápido. Então esse também é o nosso papel, fazer o link da pessoa que está querendo fazer a aquisição e da pessoa que está querendo fazer a venda. E muitas pessoas me perguntam, Gustavo, mas se eu fizer uma carta de crédito dessa, demora para mim vender uma carta de crédito dessa contemplada no mercado? Gente, ultimamente, carta de crédito contemplada está demorando uma semana e meia para você vender, só por conta da prazo de documentação. Tem cota que é contemplada hoje, eu ligo para umas pessoas, a gente manda, eu tenho muitas parcerias com muitas imobiliárias a nível Brasil,
eu mando para as imobiliárias. As imobiliárias falam assim, eu estou com uma pessoa querendo comprar um imóvel nesse perfil aqui, se tem alguma coisa, a gente faz uma junção, encaminha para ela e vende muito rápido. Então, o ativo da cota de consórcio hoje, gente, bem utilizado, ele gera muita, mas muita rentabilidade mesmo. E aí, eu quero entregar para vocês aqui, gente, uma condição onde, se caso você tenha interesse de conhecer um pouco mais sobre consórcio, entender um pouco mais sobre essa situação, eu vou deixar aqui para vocês aqui na tela, um QR Code, que esse QR Code tem a nossa consultoria Premium. Se você puxar esse QR Code aqui, ao invés de você pagar o custo dessa consultoria, que é mais de R$2.000 dentro da GMR lá, você vai ter essa consultoria gratuita, disponível para todos que estão aqui no evento. Então, todo mundo que pegar o QR Code, vocês vão dar um toque, vocês vão entrar na nossa landing page aí, responde os dados ali, que nós vamos entrar em contato com vocês para poder tirar as dúvidas e tudo mais, a custo zero, ok? Além disso, nós estamos com o nosso stand ali, com os nossos profissionais, eu trouxe os meus melhores consultores de dentro da GMR lá, para poder tirar dúvidas de vocês, até por conta do nosso tempo ser um pouquinho curto aqui e tudo, o pessoal vai estar ali fora, eu também vou estar ali fora, para poder bater um papo com vocês. Se você acha que o consórcio pode ser uma ferramenta interessante para você, e você quer ver se faz sentido você dar continuidade, pensar, gente, senta para fazer essa consultoria, é gratuita, eu tenho certeza que vai clarear demais a cabeça de vocês. E para todas as pessoas que visitarem o nosso stand ali, for bater um papo com o nosso pessoal, eu deixei um brinde muito especial para vocês lá, eu quero que vocês passem depois lá, um brinde que vai ajudar vocês na caminhada do dia aqui hoje aqui, para a gente conseguir ter esse dia aqui completo, um dia maravilhoso, com muito conhecimento, com muita coisa bacana que vai ser aqui no evento. Já está terminando meu tempo, eu queria muito agradecer o pessoal da De Bem com Seus Bens. As meninas são um fenômeno, não sei se a maioria das pessoas conhecem ela, que elas são sensacionais, ajudam muitas e muitas pessoas, inclusive são nossas clientes também lá da empresa também, a gente está sempre junto em parceria. O evento está maravilhoso, eu espero que o evento aqui hoje para vocês seja transformador e que vocês consigam sair com algum insight daqui que ajude vocês na vida empresarial, na vida pessoal e a gente consiga ter muitos retornos pessoais e financeiros também. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito bom. Fica aqui comigo. Oi? Venha, continue aqui. O pessoal gostou, você foi super aplaudido, foi muito ótimo. Obrigado, amor, que bacana. Muito obrigado, estava ali também prestando atenção, aprendendo um monte. Olha só, a gente viu inclusive o movimento de vocês e a gente acredita que tem algumas pessoas que gostariam de fazer perguntas. Para a gente respeitar o tempo do evento e não estender muito, a gente vai abrir para apenas 2 perguntas, tá? Então, aqui ele responde essas 2 perguntas e depois lá fora, inclusive, tem um stand. Quem quiser, por favor, fique à vontade para acionar o Gustavo, conversar com ele, tirar as dúvidas, a gente vai estar à disposição de vocês. Mas agora a gente vai abrir para as 2 perguntas. Quem que gostaria de perguntar? Boa, temos aqui... Tá, por gentileza. Pode entregar. Bom dia. Ótimo dia. Meu nome é Paloma. Eu sou assessora em leilões de imóveis. Assessoro investidores que buscam a renda passiva exatamente naquela estratégia que você trouxe para nós sobre Airbnb, Booking. A maioria dos nossos investidores atuam ali. E um ponto, conheço pouco ainda de consórcio, a maioria das nossas alavancagens são via financiamento ou são aquisições à vista. E é algo que me traz bastante vontade de aprender, porque eu sei que tem que ter muita estratégia, não adianta fazer o que todo mundo faz, o básico, porque é claro que você não vai chegar nos melhores resultados. Da mesma forma que leilões de imóveis não é o básico, por isso a gente consegue entregar excelentes resultados. Mas uma coisa que eu sempre fico na mente é que o prazo para a gente ser contemplado, na minha opinião, é um fator muito decisivo, porque os imóveis, principalmente em grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, se valorizam na média de 8% ao ano. Então, se a gente contar ali com 2, 3 anos para conseguir ser contemplado nessa tese, a gente tem ali 8 de 6, 24, 30% de valorização, que é o que o imóvel ganhou de valor, né? E aí, quando a gente confronta consórcio com financiamento imobiliário, no financiamento, a gente tem acesso direto ao imóvel, né? Então, aí a gente já evita essa valorização que a gente poderia ter que arcar esperando uma contemplação do imóvel, o ganho de valor do imóvel, e, fora isso, a gente começa a oferir a rentabilidade de imediato, porque a gente tem acesso ao bem imediato. Então, ele começa a se pagar de imediato. Então, sempre que eu trago para análise, com o pouco conhecimento que eu tenho de consórcio, que não é profundo, eu sempre me deparo com esse raciocínio. Até que ponto faz sentido o consórcio, considerando essas variáveis? Eu gostaria de saber
um pouquinho mais a sua visão, porque Perfeito. deu para perceber que você entende muito disso. Paloma, né? Isso. Paloma, vamos lá. Acho que essa dúvida é muito pertinente, é uma dúvida muito de mercado mesmo. O que acontece, Paloma? O consórcio ele já tem uma ferramenta de proteção com as valorizações. Porque é exatamente o que você falou. Imagina que eu vou fazer a aquisição de um imóvel hoje, quero comprar um imóvel que vale R$1 milhão hoje. Pois, se eu sou contemplado daqui a 1 ano no consórcio, aquele imóvel que vale 1 milhão, ele não vale mais 1 milhão. Ele vai ter uma correção. Qual é a média de correção de mercado imobiliário? Eu tenho algumas variações, como inflação e também INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção Civil. O que acontece? O consórcio ele tem uma ferramenta de proteção. O consórcio ele também valoriza junto com o imóvel, para você exatamente não ficar desprecavido na hora de fazer a aquisição. Então, a sua carta de crédito, por exemplo, essa mesma carta de crédito de 1 milhão que está aqui, ela no próximo ano, ela se transforma às vezes numa carta de crédito de 1 milhão em 30, 1 milhão em 40, porque ela acompanha exatamente a valorização do imóvel, exatamente para você não ficar desprotegido no mercado, entendeu? E aí que você comentou em relação à parte de contemplação, existe uma métrica que muitas pessoas às vezes não se atentam, entendeu? Porque acho que consórcio é tudo igual. Só que o grande segredo no consórcio, gente, não está na taxa que é o consórcio, da administradora, está exatamente nos dados dos grupos. Como assim nos dados dos grupos? Só para vocês terem uma ideia, gente, existem grupos de consórcio hoje no mercado que, em 200 meses, eu tenho 10 mil participantes, no mesmo grupo de consórcio. Só que existem grupos de consórcio que nem os da Porto Seguro, que nos mesmos 200 eu tenho 900 participantes. Então, isso também faz parte da estratégia, porque eu tenho que entender qual é o tipo de grupo que eu estou entrando, o volume de pessoas que tem lá, o quanto que esse grupo libera por mês, para mim conseguir fazer uma matemática e entender qual é o prazo médio de contemplação. Hoje, dentro da Porto, a gente tem uma métrica, se a pessoa pagar corretamente o seu consórcio, certinho, bonitinho, dia a dia, sem perder nenhuma assembleia, eu consigo bater com mais de 80% de probabilidade de contemplação em 3 anos. Mas, Gustavo, acontece, tem muitos cases que estão dentro dessa situação. Obviamente, alguns esticam um pouco mais, um pouco menos, mas isso está muito relacionado com o número de participantes do grupo. Por isso que você precisa pegar um especialista. E por isso que você precisa ter conhecimento. Eu tenho certeza que todo mundo agora, vou sentar com uma pessoa que fala de consórcio. Quantos participantes teria esse grupo? Você precisa perguntar, porque se é muita gente, a disputa é muito grande. Aí a estratégia não funciona. Entende? Perfeito? Acho que muito bom, muito bom. É isso, né? Agregando valor sempre. Exato. Excelente sua pergunta, inclusive. Obrigada, com certeza ajudou outras pessoas. Vou pedir, por favor, para a Nicole subir aqui ao palco, para a gente poder presentear. Muito. Palma, gente. Obrigada pela parceria, sempre. Tchau, fotinho. Tira a foto. Deixa eu só segurar aqui direito, que permanece. Obrigado. Boa. Tá aí o presente, em nome da Dibem, com todo mundo aqui, ó, feito com muito carinho. É isso, né? Parceiro, palestrante, muito obrigada, com certeza, foi ótimo. Obrigada, até breve. Gente, lembrem que o Gustavo vai estar aí à tarde, período todo.